O ar no casamento Sterling-Ross sabia dinheiro, antigo, novo, e oceanos dele. Lírios importados de estufas holandesas travavam uma batalha perdida contra o perfume enjoativo de 1000 fragrâncias concorrentes. Isabella Rossi, grávida de 7 meses e radiante num vestido que custava mais do que uma casa nos subúrbios, sentiu uma única gota fria de suor deslizar pela sua espinha. O seu noivo, Richard Sterling, o homem que devia estar à sua espera no fim do altar, estava desaparecido, e no fundo do estômago, onde o seu filho chutava suavemente, um instinto primitivo gritava que aquilo não era simplesmente um caso de nervos pré-casamento. Estava prestes a descobrir uma traição tão profunda que não só despedaçaria o seu coração, mas ameaçaria derrubar 2 impérios corporativos. A união de Isabella Rossi e Richard Sterling era menos um romance e mais uma coroação. Era a fusão de 2 dinastias, uma manobra corporativa meticulosamente planeada e embrulhada nos enfeites de conto de fadas de um casamento da alta sociedade. Os Rossis, com Isabella à frente da sua divisão de marketing, comandavam um império global de bens de luxo. Rossi Lifestyle, construído sobre o artesanato italiano e a elegância intemporal. Os Sterlings, uma dinastia mais fria e afiada das finanças americanas, eram liderados pela formidável mãe de Richard, Victoria Sterling. A sua firma, Sterling Holdings, tinha tentáculos em todos os cantos do mercado global. O casamento era o selo final de um acordo de fusão multimilionário, um pacto que criaria um conglomerado de poder incomparável. Sterling Rossi Global. Para o mundo exterior, Isabella e Richard eram um casal perfeito. Ela era o coração quente e criativo. Ele era o rosto encantador e ambicioso do novo dinheiro. O seu namoro tinha sido um turbilhão de flashes de paparazzi, galas de caridade e fins de semana em Mônaco no jato privado dos Sterlings. Richard cortejara-a com o tipo de gestos cinematográficos grandiosos que deixavam os colunistas sociais sem fôlego. Uma vez encheu o apartamento dela em Milão com 1000 orquídeas brancas, as suas favoritas, simplesmente porque ela tivera uma semana estressante. Escreveu o seu nome no céu sobre os Hamptons. Era atencioso, dedicado e parecia completamente cativado por ela. Mas uma gaiola dourada continua a ser uma gaiola. O irmão de Isabella, Leo Rossi, nunca confiara nele. Leo, 2 anos mais velho, era o CEO estoico e vigilante do Império Rossi. Tinha a alma de um artesão do velho mundo e a mente de um tubarão. Ele representa para ti, Bella, dissera-lhe um mês antes do casamento, com a voz baixa e séria sobre um copo de bourbon no seu escritório. Ninguém é assim tão perfeito. Ele está a interpretar um papel e tu precisas de descobrir qual é o guião dele. Isabella descartara aquilo como proteção fraternal exagerada. Vês toda a gente como um adversário de negócios. Léo. Ele ama-me e eu amo. O amor dela era genuíno. Via para além da camada polida dos Sterlings até um homem que acreditava estar apenas a tentar corresponder às expectativas impossíveis da sua mãe. Victoria Sterling era uma mulher talhada em gelo e ambição. Via a emoção como uma fraqueza e o afeto como uma moeda a ser usada com parcimônia e estratégia. Aprovava Isabella não como nora, mas como um ativo inestimável. A gravidez, que tinham anunciado 3 meses antes, só aumentara o valor de Isabella no cálculo frio de Victoria. Um herdeiro masculino solidificaria a dinastia. Os preparativos do casamento tinham sido uma operação militar organizada por Victoria. O local era uma propriedade histórica em Long Island, os seus extensos relvados estendendo-se até as águas cinzentas e calmas do estuário. A lista de convidados era um verdadeiro quem é quem das finanças globais, da aristocracia europeia e da realeza de Hollywood. Cada detalhe foi cuidadosamente escolhido para gritar poder. O champanhe era vintage. A orquestra vinha de Viena, e o bolo de casamento de 5 andares era uma maravilha da confeitaria vinda de Paris. A semana que antecedeu a cerimônia fora uma névoa de reuniões contratuais disfarçadas de jantares de família. Havia mais advogados do que primos. A conversa era sobre opções de ações, lugares no conselho e sinergias de marca. Richard, normalmente tão atencioso, tornará-se distante, o telemóvel uma extensão constante da sua mão. Afastava as preocupações dela com um sorriso deslumbrante. Apenas loucura de fusão de última hora, meu amor. O preço de construirmos o nosso império. Depois de sábado, somos só tu, eu e o nosso bebê. Prometo. Ele tinha um padrinho, Marcus Thorne,
que também era vice-presidente sênior na Sterling Holdings. Marcos era escorregadio e bajulador, sempre a rir-se alto demais das piadas de Richard, os olhos constantemente a vasculhar a sala. Isabela achava-o perturbador. Tinha uma forma de a olhar, um brilho de algo que ela não conseguia nomear, ressentimento, talvez, ou uma fome predatória profundamente inquietante. Mencionou isso a Richard uma vez, que apenas riu. Marcos. Ele é inofensivo, um pouco bajulador, mas tem sido a minha mão direita durante anos. Não te preocupes com essa cabeça linda. Na manhã do casamento, a suíte da noiva na propriedade era um redemoinho de atividade. A sua mãe, Sofia Rossi, uma mulher cujo calor contrastava diretamente com a frieza de Vitória, estava a ajeitar a renda do seu véu. As suas damas de honor, um trio risonho das suas amigas mais antigas da universidade, bebiam champanhe. Mas Isabela não conseguia afastar uma profunda ansiedade. Não vira Richard naquela manhã. Ele ficará num hotel próximo com Marcos, como manda a tradição, mas prometera vir até a suíte para um momento privado antes do caos começar. Só os dois. Estava com 1 hora de atraso. Já lhe ligara 2 vezes. A primeira vez foi diretamente para o voicemail. A segunda, ele atendeu, a voz ofegante e apressada. Desculpa, querida. Fiquei preso. O Marcos precisava de mim para uma coisa. Uma pequena crise de padrinho. Estou a caminho agora. Amo-te. Mas havia um som ao fundo, uma leve risada feminina. Antes que pudesse perguntar, ele desligou. Está tudo bem, cara? Perguntou a mãe, com as suas mãos gentis a pousarem-lhe nos ombros. Isabela forçou um sorriso. Está, mamã. Só nervos. Mas não eram nervos. Era uma farpa de dúvida cravada fundo no coração que começava a infeccionar. Caminhou até a grande janela da suíte, que dava para os jardins meticulosamente cuidados, onde centenas de convidados já começavam a reunir-se. Viu Vitória Sterling a fazer sala junto ao grande arco floral, uma rainha triunfante a observar o seu reino. Viu Léo de pé, à parte, com as mãos cruzadas nas costas, o maxilar tenso enquanto olhava na direção da casa principal. O seu filho escolheu aquele momento para dar um pontapé forte e decidido. Isabela pousou a mão na barriga, uma promessa silenciosa a percorrê-la. Vou proteger-te sempre. As palavras eram um voto, embora ela ainda não soubesse a guerra que estava prestes a declarar. A gota de suor completou o seu caminho pelas costas, e o conto de fadas começou a azedar. O palco estava montado. A audiência aguardava, mas o protagonista saíra do guião, e Isabela estava prestes a tornar-se a diretora de um espetáculo totalmente diferente. Os minutos esticaram-se numa eternidade, cada um carregado com uma tensão muda que começava a sufocar a atmosfera de alegria da suíte da noiva. As risadas das damas de honor tornaram-se forçadas. As bolhas no champanhe pareciam morrer com um sussurro de ansiedade. O telemóvel de Isabela permanecia em silêncio sobre a penteadeira antiga, um espelho preto e elegante refletindo seu rosto perfeitamente maquilhado, uma máscara de beleza serena que começava a rachar nas extremidades. Ele vai chegar, disse a amiga Jéssica, com um entusiasmo um pouco exagerado. Sabes como são os noivos. Provavelmente perdeu os botões de punho ou algo assim. Mas Isabela conhecia Richard. Era meticulosamente organizado, um traço incutido nele pela mãe. Não perdia coisas. Não se atrasava para compromissos desta magnitude. A menos que estivesse distraído. A organizadora do casamento, uma mulher severa chamada Senhora Albright, com um auricular permanentemente preso à orelha, apareceu à porta. 5 minutos. Senhora Rossi. O seu pai está à espera lá embaixo. Os convidados estão sentados. Os olhos dela varreram o quarto, notando a ausência do noivo. Um lampejo de pânico profissional cruzou-lhe o rosto antes de ser impiedosamente suprimido. Ele devia estar aqui, disse Isabela, com a voz baixa. Tenho a certeza de que está a caminho do altar. Acredito que sim, trinou Miss Albright, embora o sorriso não lhe chegasse aos olhos. Vamos. Isabela inspirou fundo, o corpete do vestido feito por medida parecer subitamente um colete de forças. Preciso de um momento. Por favor, diga ao meu pai que são só mais 2 minutos. Assim que a porta se fechou, olhou para o número do irmão e carregou em ligar. Ele atendeu ao primeiro toque.
Onde é que ele está, Léo? Perguntou, dispensando as formalidades. A voz de Léo era sombria. Não sei. O Marcos está ali junto ao arco floral com ar de quem engoliu o canário. Disse-me que o Richard estava a recompor-se. A Vitória está a começar a parecer assassina, e não da maneira habitual. Uma nova vaga de náusea abateu-se sobre ela. Mas desta vez nada tinha a ver com a gravidez. Léo, ele ligou há 1 hora. Disse que estava com o Marcos. Eu ouvi uma rapariga rir-se. Silêncio do outro lado da linha. Quando Léo finalmente falou, todo vestígio de calma forçada desaparecera. A sua voz era aço frio. Onde estás, Bela? Na suíte. Querem que eu comece a descer. Não te mexas, ordenou. Não vás a lado nenhum. Já estou a subir. Há algo errado. A chamada terminou. Isabela ficou imóvel no meio do quarto opulento. As amigas olhavam-na, a alegria anterior substituída por um temor silencioso partilhado. O aroma dos lírios tornara-se agora avassalador. Era o cheiro da decadência. Ela precisava de saber. Preciso de apanhar ar, anunciou, a sua voz surpreendentemente firme. Começou a caminhar em direção à porta, a longa cauda do vestido sussurrando atrás de si. Bela, espera! Gritou a mãe. O vestido. Não pode sair assim. Mas Isabela não parou. Moveu-se com uma determinação que dispersou a sua comitiva como pássaros. Passou pela senhora Albright no corredor, ignorando os protestos frenéticos. Ignorou os olhares confusos dos empregados e do staff. Os seus instintos eram um incêndio rugindo-lhe no peito, guiando-lhe os passos, puxando-a, não para o jardim, não para a cerimônia, mas na direção oposta, por um corredor isolado que levava à ala privada da propriedade. A biblioteca, a sala de bilhar e uma série de pequenos escritórios privados reservados aos donos da casa. Era uma parte da casa que os convidados não deviam ver. O ar ali era imóvel e fresco. O tapete espesso absorvia o som dos seus passos. Passou pela biblioteca, as portas firmemente fechadas. Passou pela sala de bilhar. E então viu, no fim do corredor, a porta do escritório mais pequeno, aquele com a secretária de mogno antigo e vista para o bosque isolado, estava entreaberta. Um feixe de luz cortava o corredor escuro, e de dentro ouviu um som que ficaria gravado na sua memória para sempre. Desta vez não era uma risada. Era um gemido suave, ofegante. O sangue gelou-lhe nas veias. O mundo pareceu inclinar-se no eixo. Por um momento, não conseguiu respirar, não se conseguia mexer. A mão que segurava o ramo de peônias e rosas brancas começou a tremer violentamente. O bebê dentro dela ficou imóvel, como se pressentisse o choque iminente. Isto era um sonho. Um pesadelo. Tinha de ser. Em breve, acordaria na sua cama e o Richard estaria lá. E este sentimento horrível e sufocante teria desaparecido. Então ouviu a voz dele, baixa e rouca, uma voz que conhecia melhor do que a sua própria. Não temos muito tempo, disse ele. As palavras dele pontuadas por outro som feminino, suave. A raiva, branca, quente e vulcânica, irrompeu através do gelo do seu choque. Impulsionou-a para frente. O tremor cessou. A mão estava firme. Não escancarou a porta. Empurrou-a devagar, silenciosamente. A cena que a recebeu era um quadro de traição obscena. Não era um beijo roubado. Era muito, muito pior. Richard, o seu Richard, estava lá. O casaco do fato de noivo perfeitamente ajustado atirado descuidadamente para cima de uma cadeira. A gravata borboleta desapertada, pendendo frouxamente no pescoço, e a camisa desabotoada, revelando o peito. Estava encostado à grande secretária de mogno e, nos seus braços, o corpo colado ao dele, estava uma mulher. Isabela reconheceu-a de imediato. Era Scarlett Dubois, uma analista júnior da Sterling Holdings, uma morena bonita com olhos ambiciosos que Richard em tempos descartara como entusiasta mas inofensiva. O vestido de Scarlett, um justo número verde esmeralda completamente inapropriado para um casamento matinal, estava subido até as coxas. As mãos dela estavam entrelaçadas no cabelo de Richard. O batom, num tom berrante de vermelho, estava borrado à volta da boca. E, sobre a secretária, ao lado de um copo meio cheio de algo que parecia uísque, estava o telemóvel de Richard. Eles não a tinham visto.
Estavam perdidos no seu pequeno mundo sórdido, a poucos metros de onde as suas famílias, os seus amigos, o seu mundo inteiro esperavam pela união deles. Isabela não gritou. Não chorou. Uma estranha, aterradora calma caiu sobre ela. Era a calma do olho de um furacão, um bolso de absoluta quietude antes da devastação total. Deu um passo para dentro do quarto. O salto do sapato estalou sobre o soalho de madeira logo dentro da porta. Foi o único som necessário. A cabeça de Richard ergueu-se de repente. Os olhos abriram-se primeiro em confusão, depois em puro, absoluto horror. A cor fugiu-lhe do rosto, deixando-o pálido e doente. Empurrou Scarlett com tal brusquidão que ela quase caiu. Bella engasgou-se. A voz um sussurro estrangulado. Isto não é o que parece. Era o clichê mais velho e mais patético do livro. E foi a faísca que acendeu o rastilho. Isabela olhou do rosto em pânico dele para o de Scarlett, que agora a encarava com uma mistura de medo e desafio. Olhou para a camisa desapertada, para o batom borrado, para o casaco atirado como uma promessa quebrada. Depois o olhar caiu sobre o telemóvel na secretária. Era Léo. O rosto era uma máscara de fúria trovejante. Vira o rosto da irmã ao sair do corredor e entenderá tudo no instante. Não dás mais um passo em direção à minha irmã, rosnou Léo, a voz um murmúrio perigoso. Colocou uma mão firme no peito de Richard, travando-o por completo. Isabela não olhou para trás. Continuou a caminhar, costas direitas, cabeça erguida. Passou pelo staff confuso, pela senhora Albright, que agora balbuciava ao auricular. Caminhou até a grande escadaria, onde o pai, um homem bondoso de rosto afável, a aguardava, o olhar entre o orgulho e a confusão. Isabela, o que se passa? Onde estiveste? Perguntou ele, cheio de preocupação. Ela olhou para o pai, o homem que sempre a protegera, e pela primeira vez, uma única lágrima escapou e traçou um caminho pelo rosto impecavelmente maquilhado. Enxugou-a com o dorso da mão. O casamento acabou, disse, a voz a soar com uma clareza que cortava o ar. Não esperou pela resposta dele. Pegou no microfone do pequeno pódio montado para o celebrante. A mão estava firme como pedra. Passou pelo quarteto de cordas atônito, pelo arco floral, e colocou-se diante das centenas de convidados sentados. A multidão murmurante calou-se, os rostos no mar de confusão. Viram uma noiva, incrivelmente bela, sozinha no altar. Esperavam um anúncio emocionado de atraso. Esperavam um pedido de desculpa. Receberam uma revolução. O silêncio que caiu sobre o jardim foi absoluto. Um vazio pesado e sem fôlego, preenchido apenas pelo grito distante de uma gaivota e o farfalhar das folhas na brisa do mar. Centenas de pares de olhos fixavam-se em Isabela, uma figura solitária de branco contra um fundo de obscena abundância floral. Na primeira fila, o rosto de Victoria Sterling endurecera numa máscara de desagrado confuso. Começou a erguer-se, um comando silencioso para Isabela sair dali. Mas um olhar cortante de Léo, agora posicionado alguns passos à direita da irmã, congelou-a no lugar. Os nós dos dedos de Isabela estavam brancos de tanto apertar o microfone. Sentia o bebê, uma pequena vida inocente aninhada dentro de si. Esse pensamento era sua âncora. Era sua força. Não era apenas uma noiva abandonada. Era uma mãe a proteger o seu filho de um legado de mentiras antes mesmo que este pudesse começar. Levantou o microfone até aos lábios. A voz, quando chegou, não tremeu. Era clara, ressonante, e carregava o peso frio e duro de uma verdade inegável. Bom dia a todos, começou ela, o olhar a percorrer a multidão reunida, evitando deliberadamente a família de Richard. Quero agradecer-vos por terem vindo hoje celebrar o que era para ser uma ocasião feliz. ChatGPT Said. Um risinho nervoso percorreu a multidão. Este não era o guião esperado. Tenho um breve anúncio a fazer, continuou, a sua voz ganhando força. Não haverá casamento hoje. Um suspiro coletivo percorreu os convidados. Telemóveis que até então estavam guardados por cortesia começaram a emergir de bolsos e carteiras. Victoria Sterling estava agora completamente de pé, o rosto lívido, os olhos lançando punhais a Isabela. A união entre as famílias Rossi e Sterling, e por extensão a fusão entre as nossas empresas, está cancelada, com efeito imediato. Isto já não era um drama pessoal.
Era uma bomba corporativa. Os murmúrios transformaram-se num zumbido intenso. Homens em fatos impecáveis começaram a falar urgentemente ao telemóvel. A bolsa podia estar fechada ao sábado, mas todos sabiam o banho de sangue que viria na manhã de segunda-feira. Bela, para com isso! A voz de Vitória era um grito agudo, cortante, que atravessou o barulho. Estás histérica. O que significa isto? Isabela finalmente virou os olhos para Vitória. Não havia medo no seu olhar, apenas uma piedade gelada e profunda. Devia perguntar ao seu filho, Vitória, disse ela. A voz agora baixa mas perfeitamente audível graças ao sistema de som amplificado. Devia perguntar-lhe o que estava a fazer há apenas alguns minutos no escritório privado da propriedade. Nesse momento, Richard finalmente apareceu na borda do jardim, parando bruscamente sobre a relva parada. Tinha conseguido compor a roupa, mas o rosto era um retrato de suor e pânico. Marcus Thorne estava ao seu lado, sussurrando freneticamente-lhe ao ouvido. Scarlett não estava em lado nenhum, aparentemente tendo feito uma saída rápida e covarde. Bela, não faças isto, gritou Richard, a voz a quebrar-se de desespero enquanto começava a abrir caminho entre os convidados atônitos. Vamos falar sobre isto em privado. Em privado? Isabela riu-se, um som curto, agudo, amargo, sem qualquer humor. Queres dizer como tu e a tua amante estavam há poucos minutos? Ias jurar a tua vida a mim, ao nosso filho? A palavra amante ficou suspensa no ar, uma acusação tão vulgar e direta que chocou a multidão refinada num novo silêncio atônito. A palavra filho foi o segundo golpe, torcendo ainda mais a faca da traição. Todos sabiam que ela estava grávida. O crime agora era duplo, um pecado contra a esposa e contra a mãe. Os olhos dela encontraram Richard no meio da multidão. Ele congelou, o rosto um caos de culpa e terror. Acredito que o nome da mulher seja Scarlett Dubois, anunciou Isabela, a voz precisa e implacável. É analista júnior na Sterling Holdings. Para os que estão no conselho de administração, talvez queiram rever a política da vossa empresa sobre fraternização, especialmente quando envolve o futuro CEO atrair ativamente a noiva grávida no próprio dia do casamento. Cada detalhe era um prego no caixão. Não estava apenas a expor roupa suja. Estava a documentar meticulosamente o crime para o mundo inteiro ver. Nomeou a mulher, a posição, a empresa, o local, o momento. Foi uma aula magistral de demolição controlada. Richard parecia completamente destruído. Exposto. Olhou para a mãe em busca de ajuda, mas Vitória fitava-o com um olhar de pura e absoluta fúria. Ele não apenas envergonhara a família, sabotara sozinho o trabalho de vida dela, a fusão, da forma mais pública e humilhante possível. Tinha se revelado exatamente aquilo que ela mais temia. Um rapaz fraco, tolo, dominado pelos seus impulsos mais baixos. O olhar de Isabela suavizou por uma fração de segundo ao pousar na própria família. O rosto do pai era uma tela de choque e fúria crescente. A mãe chorava em silêncio. E Léo? Léo olhava para ela com uma expressão de orgulho feroz e absoluto. Fez um aceno lento, quase imperceptível. Estou contigo. Virou-se de novo para a multidão. Peço desculpa por vos fazer perder tempo, disse, o tom formal a regressar. Mas acredito na transparência, e não iniciarei um casamento, uma família ou uma parceria empresarial com base numa fundação de tamanha falta de respeito e decepção. Agora, disse Isabela, pegando no braço do irmão sem olhar para o caos a explodir atrás deles, vamos para casa. E depois vamos à guerra. O conto de fadas tinha acabado. A fachada cuidadosamente construída fora despedaçada em 1000 pedaços quando os irmãos Rossi desapareceram para dentro da casa, deixando o Império Sterling a implodir num jardim de lírios moribundos. Uma coisa era certa. Isto não era um fim. Era um começo. O início de um drama que faria o casamento cancelado parecer uma escaramuça menor dentro de um conflito muito maior e mais brutal. O gigante adormecido da família Rossi fora despertado. E nada é tão temível como bilionários traídos. A viagem da propriedade em Long Island até a penthouse de Isabela, em Manhattan, foi um estudo em silêncio surreal. Léo conduzia o Maybach preto com intensidade focada, navegando o trânsito como se fosse um campo de batalha hostil. Isabela estava no banco do passageiro, a olhar para o borrão da cidade, a mão pousada protetoramente sobre a barriga.
A adrenalina do confronto começara a desaparecer, deixando para trás uma dor profunda e oca que se alojava nos ossos. Não chorava. A traição era vasta demais, sísmica demais, para lágrimas. Era uma mudança tectônica na paisagem da sua vida, e ela ainda observava os escombros. O seu telemóvel, que deixará na suíte nupcial, fora recuperado pela equipa de segurança de Léo. Quando finalmente entraram na quietude ensolarada da sua penthouse com vista sobre o Central Park, o chefe de segurança, um ex-agente do Mossad chamado Gabriel, entregou-lhe. Não parou, senhora Rossi, disse ele, a voz impassível. Identificamos 37 números únicos da família Sterling e seus associados, e mais de 200 chamadas de números ocultos. Assumimos que seja imprensa. Desliga, ordenou Léo. A Bela não precisa de os ouvir. Não, disse Isabela, a voz surpreendentemente firme. Pegou no telefone. Quero ver a humilhação. Ligou-o. O dispositivo vibrou violentamente na sua mão enquanto um tsunami de notificações inundava o ecrã. Correio de voz, mensagens, chamadas perdidas. A maioria era de Richard. Clicou na mensagem de voz mais recente e colocou-a em alta voz. A voz de Richard, carregada de lágrimas forçadas e pânico genuíno, encheu a sala. Bela! Meu Deus! Bela, lamento tanto. Não percebes? Foi um erro. Um erro estúpido e sem sentido. Ela não significa nada para mim. Foi o Marcos. Ele continuou a encher-me o copo. Dizia que eu estava nervoso. A Scarlett estava ali. Nem sei como aconteceu. Por favor, fala comigo. Podemos resolver isto. Amo-te. Amo o nosso bebê. Não deites tudo fora por um momento de loucura. Isabela ouviu com uma curiosidade distante, como quem estuda um inseto particularmente repugnante sob um microscópio. Ele culpa o Marcos. Culpa o álcool. Chama-lhe insignificante. Não assumiu uma gota de responsabilidade. Observou ela, a voz clínica. Apagou a mensagem de voz sem pensar duas vezes. A próxima era de Vitória. O tom não era de desculpas. Era de fúria. Isabela, cometeste um erro de julgamento catastrófico. Qualquer que tenha sido a tolice do Richard, era um assunto privado. Detoná-lo publicamente, colocar em risco uma fusão de vários mil milhões por histerismo emocional é imperdoável. Provaste ser exatamente o tipo de passivo que eu temia. Liga-me quando decidires agir como uma adulta e salvar esta situação, não pelo bem do Richard, mas pelos nossos acionistas. Léo soltou uma gargalhada curta e áspera. Claro, preocupa-se com os acionistas. O filho humilha-te da pior forma possível e o primeiro pensamento dela é o preço das ações. É tudo o que ela conhece, disse Isabela, apagando também a mensagem de Vitória. Percorreu as mensagens. Desculpas patéticas de Richard. Exigências do pai. Até uma mensagem estranhamente ameaçadora de um número desconhecido. Acabaste de fazer um inimigo muito poderoso, sua cabra. Suspeitava que fosse Marcus Thorne. Atirou o telemóvel sobre a ilha de mármore da cozinha. Advogados, disse a Léo. Quero toda a equipa numa conferência. Quero os papéis da dissolução da fusão redigidos até segunda-feira. Quero um comunicado da Rossi Lifestyle até o meio-dia de amanhã a declarar publicamente a nossa posição. Quero a nossa equipa de comunicação social a controlar esta narrativa. Eu não sou a mulher histérica. Sou a CEO que descobriu uma falha fatal na liderança de um potencial parceiro e agiu com firmeza para proteger os interesses da minha empresa. Léo já estava ao telemóvel, os dedos a voar sobre o ecrã. Feito. Vou ligar ao Marco, depois a Júlia da Pier. E quanto ao lado pessoal? Lado pessoal? Isabela repetiu as palavras como se fossem de uma língua estrangeira. Já não há lado pessoal. Ele fez disto um negócio quando traiu com uma funcionária da empresa. Fez disto um negócio quando arriscou o nome da nossa família. A Vitória fez disto um negócio quando me chamou de passivo. As 48 horas seguintes foram um borrão de guerra estratégica calculada. Enquanto os Serlings entravam em modo de controlo de danos, a atender chamadas de membros do conselho e a tentar vender uma narrativa de noiva emocional e instável, a equipa Rossi lançava um ataque cirúrgico de relações públicas. O seu comunicado era uma obra-prima de discurso corporativo,
apresentando o casamento e a fusão cancelados como resultado de uma divergência fundamental de valores éticos e de liderança, descoberta no momento crítico. Nunca mencionava traições, mas a implicação era clara. Eles eram a parte estável, honrada, que se libertava de um parceiro tóxico. Os mídia, a cheirar sangue, entraram em frenesi. Paparazzi acamparam à porta do prédio de Isabela e da sede da Sterling Holdings. Sites de fofocas publicaram fotos granuladas de Scarlett DuBois a fugir do local do casamento. O rosto escondido pela vergonha. A identidade, o emprego, as redes sociais. Tudo foi escavado e exposto. Tornou-se a mulher escarlate digital, rasgada por uma multidão anônima online. Isabela sentiu um breve lampejo de pena por ela, mas este foi rapidamente extinto pela memória do sorriso desafiador de Scarlett naquele escritório. Entretanto, Léo desmontava os laços financeiros já criados entre as duas empresas. Foi implacável. Contas conjuntas congeladas. Orçamentos preliminares revertidos. Uma cláusula de penalização no acordo inicial de fusão, que o próprio Léo insistira em incluir, cobrindo violações de boa-fé e conduta pessoal por parte dos principais intervenientes, foi invocada. Custaria a Sterling Holdings centenas de milhões de dólares. Isabela passou a maior parte do tempo na sua penthouse, uma fortaleza dourada contra a tempestade lá fora. A sua mãe, Sofia, tinha chegado, trazendo consigo cheiro de comida caseira e amor incondicional. Não ofereceu conselhos nem julgamentos. Simplesmente sentou-se com Isabela, segurou-lhe a mão, e deixou estar em silêncio quando precisava de silêncio, e em fúria quando precisava de se enfurecer. ChatGPT cede. Pior do que pensávamos. Para eles, esclareceu Léo. As ações da Sterling Holdings caíram 17% logo à abertura. A imprensa financeira está a chamar-lhe a implosão Sterling. As nossas ações, por outro lado, subiram 3%. A narrativa está a manter-se. Somos vistos como os fortes, os estáveis, os que escaparam por pouco. Uma satisfação sombria instalou-se nela. Ótimo! Há mais, disse Léo, o tom a mudar. Algo não bate certo. A cláusula de penalização que invoquei, os advogados da Sterling estão a contestá-la, como era de esperar. Mas os argumentos são fracos, quase distraídos. E tenho estado a rever alguns dados financeiros preliminares que partilhamos durante a fase de due diligence. Há anomalias. Isto captou a atenção de Isabela. Virou-se para olhar o irmão. Que tipo de anomalias? Coisas pequenas. Discrepâncias nas projeções de crescimento de certos ativos offshore. Alguns pacotes de dados encriptados que a nossa equipa de tecnologia sinalizou como invulgares durante a transferência. Na altura, achamos que era má gestão de dados da Sterling. Mas agora, não sei. Parece diferente. Entrou mais na sala. Pensa bem, Bella. O caso foi estúpido. Arrogante. Mas o timing, na manhã do casamento, no próprio local, é quase demasiado perfeito, demasiado autodestrutivo. O Richard é fraco e mimado, mas será suicida? Um novo pensamento, frio e afiado, cortou a dor de Isabela. Léo tinha razão. A estupidez descarada das ações de Richard era difícil de aceitar. Era um nível de imprudência que roçava o teatral. O que estás a sugerir? Perguntou. Estou a sugerir, disse Léo, os olhos a estreitarem-se, que talvez o caso não tenha sido o evento principal. Talvez tenha sido uma distração. Uma cortina de fumo planeada para causar exatamente este tipo de caos. A questão é, o que é que isso pretendia esconder? O mundo que acabará de ser despedaçado voltou a deslocar-se. Isabela pensava estar no centro de um drama sobre amor e traição. Mas o frio que agora lhe invadia o coração sugeria que tinha sido apenas um peão num jogo completamente diferente. Um com apostas muito maiores do que um coração partido ou um casamento cancelado. A desagregação, percebeu, acabava de começar. A semente de dúvida que Léo plantara cresceu num emaranhado de suspeitas na mente de Isabela. Nas 2 semanas seguintes, enquanto o mundo devorava os restos do seu drama pessoal, ela e o irmão iniciaram uma operação secreta. Reuniram uma pequena equipa de confiança. Marco, o chefe jurídico, Júlia, a diretora de comunicação, uma contabilista forense chamada Ana Sharma, conhecida por encontrar agulhas em palheiros digitais,
E Gabriel, o chefe de segurança, encarregado de investigar as vidas de Richard, Marcus Thorne e Scarlett DuBois. Isabella trabalhava da sua penthouse, que fora transformada numa sala de guerra. A grande mesa de jantar estava coberta de portáteis, relatórios financeiros e cronogramas. O luto ainda estava lá, uma dor surda constante, mas agora sobreposto por uma fúria fria e energizante. Tinham-na usado. A sua dor, a sua humilhação, o futuro do seu filho. Tudo dano colateral num jogo que nem sequer sabia que estava a jogar. Agora queria conhecer as regras. E queria deitar o tabuleiro inteiro abaixo. Ana Sharma foi a primeira a atacar. As anomalias que o Léo assinalou são reais, anunciou durante uma chamada noturna, a voz nítida e animada. Durante a transferência de dados na due diligence, a Sterling Holdings enviou-nos vários arquivos encriptados com projeções e avaliações de ativos, procedimento padrão. Mas enterrados em 3 desses arquivos estavam Ghost Protocols, essencialmente programas ocultos que correram em segundo plano enquanto os nossos servidores analisavam os dados. O que faziam os programas? Perguntou Isabella, inclinando-se para frente, o café esquecido. Não roubaram nada, disse Ana. Isso teria disparado alarmes. Fizeram algo muito mais inteligente. Fizeram microalterações aos nossos próprios modelos preditivos. Pequenas mudanças insignificantes nas variáveis dos algoritmos que, com o tempo, distorceriam a nossa avaliação dos ativos deles, especificamente das divisões de tecnologia e derivados, fazendo-os parecer mais estáveis e lucrativos do que realmente eram. Léo praguejou baixinho em italiano. Então não estavam apenas a mostrar-nos números falsos, disse. Estavam a hackear-nos para nos fazer acreditar que os números falsos eram ideia nossa. Exato, confirmou Ana. É brilhante e assustadoramente subtil. A discrepância financeira pareceria um erro de arredondamento no início, mas após a fusão, tornar-se-ia um buraco negro. A Sterling Ross Global carregaria milhares de milhões em ativos tóxicos e sobrevalorizados do lado deles do balanço. Num ou 2 anos, desencadearia uma desvalorização catastrófica. Um cavalo de Troia corporativo, sussurrou Isabella, as peças começando a encaixar-se. A Vitória nunca sancionaria isso. É impiedosa, mas não é estúpida. Um colapso assim destruiria para sempre o nome Sterling. O que significa que alguém dentro da Sterling Holdings estava a orquestrar isto, concluiu Léo, a voz sombria. Alguém que teria algo a ganhar com o caos. O foco recaiu sobre 2 pessoas, Richard e Marcus Thorne. Ao mesmo tempo, o relatório de Gabriel chegou à secretária de Isabella. Era uma investigação profunda sobre a vida do seu ex-noivo e do seu padrinho. O perfil de Richard era previsível, histórico de gastos extravagantes, uma série de relações curtas com modelos e atrizes, e uma necessidade psicológica profunda de aprovação da mãe. Mas o perfil de Marcus Thorne era bem mais interessante. A superfície era o número 2 leal. Mas a equipa de Gabriel escavou mais fundo. Marcus vinha de uma família que fora rival dos Serlins há 2 gerações, antes de a fortuna da sua família colapsar. Entrou na Sterling Holdings com um complexo de inferioridade, subindo na hierarquia enquanto vivia à sombra de Richard. Gabriel também descobriu uma série de comunicações encriptadas e transferências para contas offshore. Marcus vivia muito além do salário declarado, e o rasto do dinheiro levava a uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Caimão. A peça final do puzzle era Scarlett DuBois. A equipa de Gabriel descobriu que ela não era apenas uma analista ambiciosa qualquer. As propinas universitárias dela tinham sido pagas por um fundo de bolsas anônimo. Um fundo que Gabriel, através de forense digital exaustiva, rastreou até a mesma holding das Ilhas Caimão que financiava Marcus Thorne. Ele andava a cultivá-la há anos, murmurou Isabella, olhando para as linhas interligadas que desenhara num quadro branco. Ela era o ativo dele. Colocou-a dentro da empresa. Provavelmente disse-lhe para se aproximar do Richard, sabendo da fraqueza dele por um rosto bonito e um pouco de bajulação. É uma operação clássica de inteligência, afirmou Gabriel. Thorne é o controlador. DuBois é a armadilha. O quadro completo e aterrador começou a emergir. Este era o fim de jogo de Marcus Thorne. Ele nunca foi amigo do Richard. Ele era o seu nêmesis, a jogar um jogo longo e paciente de vingança e ambição. Então, aqui está o plano, disse Léo,
andando pela sala enquanto montava o quebra-cabeças. O Marcos planta o cavalo de Troia nos dados da fusão. Ele sabe que isso vai eventualmente destruir a nova empresa, mas isso não é suficiente. Ele quer tomar o controle. Precisa de descredibilizar a liderança da Sterling, nomeadamente o Richard, e provocar uma crise que faça o preço das ações cair a pique. Marcus Thorne, entretanto, desempenhava o seu papel na perfeição. Era o retrato da lealdade, a defender publicamente a família Sterling, enquanto em privado dizia a investidores e membros do conselho que Richard era um passivo instável e que Vitória perderá o rumo. Estava a posicionar-se como o único sucessor viável, a mão firme necessária para conduzir a empresa pela tempestade, que ele próprio criará. O primeiro movimento do contra-ataque de Isabella foi silencioso e devastador. Através de um escritório de advocacia neutro sediado em Genebra, Léo, sob instruções de Isabella, enviou o relatório forense completo de Ana Sharma sobre a violação dos dados. O cavalo de Troia, a SEC, Securities and Exchange Commission, e ao Departamento de Justiça. O relatório foi submetido anonimamente, assinalado como uma denúncia interna vinda da própria Sterling Holdings. Determinava claramente a tentativa de fraude, os protocolos fantasma, e o potencial de engano massivo aos acionistas, sem uma única menção à família Rossi. 2 dias depois, agentes federais entraram na sede da Sterling Holdings, em Midtown, com um mandado. Confiscaram servidores, computadores e arquivos. A rusga tornou-se notícia nacional, lançando uma nova onda de pânico sobre a comunidade de investidores. As ações, que cambaleavam, mergulharam numa queda catastrófica. A narrativa já não era sobre um noivo infiel. Era sobre uma fraude corporativa sistêmica ao mais alto nível. Vitória e Richard foram apanhados de surpresa. Estavam tão focados no escândalo pessoal que não faziam ideia de que uma guilhotina financeira lhes pendia sobre a cabeça. O segundo movimento de Isabella foi dirigido diretamente a Marcus Thorne. Enquanto a investigação federal paralisava a empresa, Gabriel entregou-lhe um dossiê. Continha provas irrefutáveis da conta offshore, dos pagamentos a Scarlett Dubois, e a joia da coroa, um ficheiro de áudio gravado secretamente. A equipa de Gabriel tinha conseguido recuperar uma conversa entre Marcos e um dos seus cúmplices, um membro descontente do conselho, a partir de um backup na nuvem. Na gravação, Marcos delineava todo o plano, o sabotamento da fusão, a utilização do caso para assustar a Philly, o termo repugnante que usava para se referir a Isabella, e a estratégia para desencadear uma aquisição hostil com fundos provenientes da entidade nas Ilhas Caimão. Isabella não divulgou o áudio. Isso seria demasiado simples. Demasiado caótico. Decidiu aplicar o golpe ela própria. Pediu uma reunião com o conselho de administração da Sterling Holdings. O pedido, vindo da mulher no centro da queda da empresa, foi recebido com confusão estupefacta. Mas a sua família ainda era um peso pesado no mercado global. Recusá-la pareceria fraqueza. Aceitaram, marcando a reunião na sala do conselho, revestida de painéis de madeira, o próprio coração do Império Sterling. Isabella entrou naquela sala não como vítima, mas como conquistadora. Estava vestida com um fato carmesim perfeitamente ajustado, a cor do poder e do sangue. Estava visivelmente grávida, um testemunho silencioso do custo pessoal do drama. Mas a sua postura era puro aço. Léo estava a seu lado, a presença dele um aviso silencioso. Vitória, Richard e todo o conselho, incluindo Marcus Thorne com ar satisfeito, estavam sentados à volta da imensa mesa. O rosto de Vitória era uma máscara de fúria gélida. Richard nem conseguia encará-la. Olhava para a mesa. Um homem quebrado. Obrigada por me receberem, começou Isabella, a voz calma e firme, preenchendo o silêncio tenso. Sei que a minha presença aqui é inesperada. Não estou aqui para reavaliar os acontecimentos pessoais das últimas semanas. Estou aqui para falar sobre o futuro desta empresa. Não tens o direito de estar aqui, disparou Vitória, com raiva. Já causaste danos suficientes. Pelo contrário, respondeu Isabella, fixando o olhar em Vitória. Estou aqui porque sou a única pessoa nesta sala que conhece toda a verdade sobre o porquê da vossa empresa estar a arder até os alicerces. E isso tem muito pouco a ver com o meu casamento cancelado. Olhou diretamente para Marcus Thorne, cuja expressão presunçosa começava a vacilar, substituída por um vislumbre de alarme.
Durante semanas, todos operaram sob a suposição de que esta crise foi causada por uma indiscrição pessoal. Estão enganados. O caso foi apenas uma ferramenta, uma bandeira colorida agitada para distrair o touro enquanto o toureiro preparava o golpe fatal. Fez um aceno para Léo, que colocou uma pequena coluna elegante no centro da mesa. Creio que todos aqui conhecem Marcus Thorne, disse Isabela, a voz a baixar. Veem-no como o braço direito leal do Richard, talvez até o futuro desta empresa. Mas permitam-me apresentar-vos o verdadeiro Marcus Thorne. Carregou em play. A voz de Marcus encheu a sala do conselho, arrogante e nitidamente clara. A beleza disto está na simplicidade. Deixamos o bonitinho do Richard enforcar-se com o próprio fecho das calças. A rapariga, a Scarlett, fez o papel dela na perfeição. A noiva grávida, a Phyllis, entra em pânico, tal como eu disse que faria. Ela cancela tudo, faz um grande drama. As ações afundam com o escândalo pessoal. Depois, enquanto andam todos a correr a apagar esse fogo, os federais recebem a denúncia anônima sobre os dados da fusão. Quando finalmente percebem o que se está a passar, já compramos 30% das ações através das Caimão. Salvamos a empresa. Eu assumo o trono. Os Serlins são história. O silêncio que se seguiu à gravação era mais pesado do que uma lápide. Todos os olhos na sala se voltaram para Marcus Thorne. O rosto dele estava da cor das cinzas. Meia levantou-se da cadeira, a gaguejar, tentando formar uma negação. Mas nenhuma palavra saiu. Estava completamente, absolutamente exposto. Vitória Sterling parecia petrificada. A traição do filho era uma coisa. Mas isto era uma víbora que ela própria criará no ninho. Um homem que planeara a destruição total da sua obra de vida enquanto lhe sorria na cara. Isabela carregou noutro botão e um e-mail foi enviado simultaneamente a todos na sala. Esse é o ficheiro de áudio. Também tem agora um dossiê completo detalhando as contas offshore do Sr. Thorne, a conspiração com certos membros deste conselho e a sua preparação a longo prazo de Scarlett Dubois como agente de espionagem corporativa. Tomei a liberdade de encaminhar este pacote completo ao investigador principal da SEC. Acredito que o considerem bastante esclarecedor. Marcus Thorne afundou-se de volta na cadeira. Um homem morto a andar. A carreira estava acabada. A liberdade seria a próxima. Isabela permitiu-se então olhar para Richard. Ele fitava-a com olhos cheios de um pedido desesperado e patético de perdão. Um perdão que nunca viria. Finalmente compreendia que nunca fora um jogador, mas um peão. Tinha perdido tudo. A noiva, o filho, a empresa, o respeito da família. Não por um erro apaixonado, mas como parte calculada no jogo de outro homem. Era uma verdade mais condenatória do que qualquer traição amorosa. A partir desta manhã, anunciou Isabela, a voz a ressoar com solenidade, a Rossi Lifestyle, através de um fundo de investimento subsidiário, adquiriu uma participação de 28% na Sterling Holdings, comprada no mercado aberto ao seu valor atual e depreciado. Somos agora os maiores acionistas individuais. Deixou cair essa bomba e deixou que se instalasse. Ela era dona deles. Convocaremos uma reunião de acionistas extraordinária para remover o atual conselho e nomear uma nova liderança. O meu irmão, Léo Rossi, atuará como presidente interino. Cooperaremos totalmente com a investigação federal. Vamos reconstruir esta empresa com base nos valores da Rossi: integridade, transparência e força. Levantou-se. A sua mensagem estava dada. A sua vitória era absoluta. Ela não só sobrevivera à tempestade, como a aproveitará para conquistar os seus inimigos. Caminhou em direção à porta, parando apenas quando ficou ao nível de Richard. Olhou para ele, não com ódio, mas com uma indiferença final e cortante. Estava certo numa coisa, Richard, disse ela, a voz quase um sussurro. Foi um erro sem significado. Tu és um homem sem significado. E com isso, virou costas e saiu da sala do conselho, deixando para trás as ruínas fumegantes da dinastia Sterling. Saiu para o brilho do sol de Manhattan, respirou fundo o ar livre, e pousou a mão na barriga. O bebê deu um pontapé firme e ritmado. Era um novo mundo, um novo futuro, um que ela assegurara, não como noiva, mas como guerreira. Como rainha que enfrentará a traição e construirá um império a partir das cinzas.
E assim, o conto de fadas terminou não com um beijo, mas com uma aquisição hostil. Isabella Rossi afastou-se dos destroços, não como uma vítima de coração partido, mas como uma rainha triunfante que transformará a traição mais profunda da sua vida na sua maior vitória. Ela provou que os impérios mais fortes não se constroem com contratos nem fusões, mas com integridade inquebrável e o poder feroz e implacável de uma mulher determinada a proteger os seus. A sua história é um lembrete poderoso de que, por vezes, os finais mais devastadores são apenas o alicerce para começos gloriosos. E você? O que teria feito no lugar de Isabella? Conseguiria encontrar a força não só para ir embora, mas para lutar e vencer? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história de resiliência, justiça e empoderamento lhe tocou, carregue no botão de gosto, partilhe com alguém que precise de a ouvir e subscreva o nosso canal para mais histórias reais que o vão manter colado ao ecrã. Obrigado por nos ouvir. Milionário vê a sua ex-mulher grávida desmaiar na rua. O que acontece a seguir? Vai chocá-lo. As ruas de Manhattan fervilhavam de vida. A sinfonia de buzinas. Conversas e passos apressados tecendo o tecido habitual da cidade. James Caldwell caminhava decididamente pela Quinta Avenida, o seu fato à medida e os sapatos engraxados um testemunho do império que tinha construído. O vento frio mordia-lhe o rosto, mas ele mal notava, a mente ocupada com números e contratos. Olhou para o relógio, um Rolex impecável, e notou que estava adiantado para a próxima reunião. Apesar do brilho de sucesso que o rodeava, havia um vazio em James que nem ele conseguia definir. Era o tipo de vazio que se infiltrava nos momentos de silêncio. Aqueles em que o mundo parava e os seus pensamentos se tornavam inescapáveis. Durante anos, ele atribuía isso ao custo da ambição, um preço que tinha pago de bom grado. Mas ultimamente, sentia-se menos como um custo, e mais como um abismo a engoli-lo por completo. Parou na esquina do Madison Square Park, deixando passar um fluxo de peões. O seu olhar derivou pela paisagem do parque, as árvores nuas, contrastando com o céu cinzento de inverno. E então viu uma figura cambaleou, perto do banco do parque, agarrando o lado do corpo enquanto caía no chão. Era uma cena que muitos poderiam ignorar no caos da cidade. Mas James sentiu um puxão inexplicável. Prendeu a respiração ao aproximar-se, o coração a bater com força por razões que ainda não conseguia entender. Ao aproximar-se, os traços da mulher tornaram-se nítidos, uma cascata de cabelos castanhos escuros, pele pálida tingida de esforço e o contorno do rosto gravado na sua memória. Era Clara. Clara, murmurou, o nome estranho na sua boca depois de tantos anos. A última vez que o tinha dito foi durante o divórcio. A sua voz cheia de resignação, a dela de dor. A cabeça dela tombou fracamente na direção dele e os olhos encontraram-se. Mesmo através da névoa de exaustão que lhe toldava o olhar, o reconhecimento brilhou. James, murmurou, a voz mal audível antes de os olhos se fecharem. O pânico tomou conta dele enquanto se ajoelhava ao lado dela, afastando a descrença que ameaçava paralisá-lo. Clara, consegues ouvir-me? Perguntou, a voz a falhar. Pressionou 2 dedos no pescoço dela, aliviado ao encontrar um pulso fraco, mas constante. Chamem o 112. Gritou um transeunte que se atrapalhou com o telemóvel. Sem esperar, James pegou em Clara nos braços. Ela parecia mais leve do que se lembrava, quase frágil, como se a vida a tivesse desgastado. A viagem de táxi até o hospital foi um borrão. James mal registrava as reclamações do motorista sobre a urgência do pedido ou as ruas geladas que espelhavam os seus pensamentos em turbilhão. Tudo em que conseguia pensar era em Clara, na sua respiração superficial, nas linhas de fadiga gravadas no rosto. No hospital, as enfermeiras levaram-na rapidamente, deixando James na sala de espera estéril, as mãos a apertarem a borda de uma cadeira de plástico. As paredes pintadas de um verde claro, supostamente calmantes, só acentuavam o seu desconforto. Os minutos pareciam horas, e a mente corria com perguntas. O que lhe tinha acontecido? Por que estava ali sozinha? Naquela condição?
E por que não lhe tinha contado sobre a gravidez que agora suspeitava? Quando a enfermeira finalmente apareceu, James levantou-se tão depressa que quase derrubou a cadeira. Como é que ela está? Perguntou, a voz mais afiada do que queria. Ela está estável, respondeu a enfermeira. Está exausta e desidratada, mas ela e o bebê vão ficar bem. As palavras atingiram-no como um comboio. Em alta velocidade. Bebê. A mente dele girava enquanto tentava processar a revelação. Clara, grávida, e sem ninguém ao lado. As palavras seguintes da enfermeira interromperam-lhe os pensamentos. Ela está a pedir por si. James entrou no quarto cautelosamente. O leve bip dos monitores e o zumbido das luzes fluorescentes amplificavam. Atenção! Clara estava deitada na cama do hospital, meio apoiada, os olhos semiabertos. Olhou para ele com uma mistura de alívio e receio, a mão instintivamente pousada sobre a barriga inchada. Não estava à espera de te ver, disse ela, fracamente, a voz tingida de vulnerabilidade e desafio. James hesitou, o peso da história deles a pressioná-lo. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, lentamente. Também não esperava encontrar-te assim, respondeu, o tom mais suave do que pretendia. Os lábios de Clara curvaram-se num leve sorriso, mas não chegou aos olhos. A vida tem uma maneira de nos surpreender, não é? James acenou com a cabeça, incapaz de desviar o olhar dela. Já tinha enfrentado salas cheias de céticos e investidores exigentes. Mas ali, na presença da mulher que um dia amara, sentia-se completamente despreparado. Devias ter me contado, disse por fim, a voz mal, acima de um sussurro, sobre o bebê, sobre tudo. A mão de Clara apertou o cobertor, os olhos enevoados pela emoção. E o que é que terias feito, James? Posto-me na tua lista de tarefas? Marcado uma reunião para falar disso entre fusões e aquisições? As palavras dela magoaram, mas ele sabia que eram merecidas. James inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Não sei o que teria feito, admitiu, mas teria estado presente. Por um momento, o silêncio instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo ritmo constante do monitor cardíaco. Finalmente, Clara suspirou, a expressão a suavizar-se. Talvez eu não quisesse que estivesses presente, não naquela altura. Mas agora não tenho escolha. James estendeu a mão, pairando sobre a dela antes de finalmente a pousar na borda da cama. Tens escolha, Clara, disse, a voz firme, e eu também. Os olhos dela encontraram os dele, procurando a sinceridade que um dia duvidara. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era perdão, ainda não, mas um frágil fio de entendimento. E, pela primeira vez em anos, James sentiu uma centelha de esperança. O zumbido estéril do hospital pairava no ar enquanto James permanecia ao lado de Clara, observando a ligeira subida e descida do peito dela. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era perdão, ainda não, mas um frágil fio de entendimento. E, pela primeira vez em anos, James sentiu uma centelha de esperança. O zumbido estéril do hospital pairava no ar enquanto James estava sentado, mas o quarto estava estranhamente silencioso, salvo pelo leve bip do monitor cardíaco. A mente dele fervilhava com perguntas que não sabia como fazer. Não estava tão perto de Clara há anos, mas o peso da presença dela parecia tão familiar quanto distante. Clara mexeu-se, os dedos agitarem-se ligeiramente contra o cobertor do hospital. James endireitou-se na cadeira. O coração a bater com força quando os olhos dela se abriram lentamente. A luz por cima lançava um leve brilho sobre o rosto dela, destacando as sombras sob os olhos e o contorno frágil das maçãs do rosto. Parecia que carregava o peso do mundo e, mais ainda, James, murmurou ela, a voz mal audível. Estou aqui, disse ele rapidamente, inclinando-se para a frente. Como te sentes? Ela pestanejou lentamente, como se estivesse a reconstruir o ambiente à sua volta. Como se tivesse sido atropelada por um comboio, respondeu ela,
o seu humor seco ainda intacto apesar da condição. Não me disseste. Por que não ligaste? A voz falhou-lhe ligeiramente e forçou-se a recuperar. Eu devia ter sabido. Clara soltou um suspiro leve. Os dedos a traçarem levemente a borda do cobertor. Não era assim tão simples, James. Disse finalmente, o tom cansado. Nós não estávamos exatamente numa fase em que eu pudesse simplesmente pegar no telefone e dizer olá, só para avisar que estou grávida. James ficou a olhar para ela. A culpa a torcer-lhe o peito. Lembrou-se do dia em que ela saiu da sua vida, a voz dela tremer enquanto lhe dizia que não podia competir com as suas ambições. Na altura, estava demasiado consumido pelo trabalho para perceber verdadeiramente o que estava a perder. Agora, sentado ali, a realidade do que tinha perdido, do que tinha ignorado, atingiu-o como uma onda gigante. Devias ter me contado na mesma, disse ele, a voz mais baixa desta vez. Eu teria estado presente. Os olhos de Clara cravaram-se nos dele, um lampejo de raiva a romper por entre a exaustão. Terias mesmo estado presente, James? Ou terias enviado um cheque e voltado às tuas reuniões de direção? A acusação doeu, porque não era totalmente falsa. O James de há 5 anos talvez tivesse feito exatamente isso, convencendo-se de que era a melhor forma de cuidar dela. Mas agora, vendo-a ali, vulnerável e a carregar o seu filho, percebeu o quão vazio teria sido um gesto assim. Não sei o que teria feito. Na altura, admitiu, a voz tingida de arrependimento. Mas sei o que quero fazer agora. Clara estudou-o, a expressão indecifrável. A tensão no quarto era palpável, uma batalha silenciosa de vontades. Entre duas pessoas que tinham amado profundamente e perdido com igual intensidade. Finalmente, ela desviou o olhar, os dedos a apertarem-se mais ao redor do cobertor. Não queria que te sentisses obrigado, disse após uma longa pausa. Cheguei até aqui sozinha. Aguentei tudo. Ou pelo menos, pensei que conseguia. James sentiu uma pontada de tristeza ao notar a quebra na voz dela. As lutas não ditas que ela tinha suportado sozinha. Não devias ter tido de o fazer, disse suavemente. Não sozinha, Clara. Isto também é minha responsabilidade. O olhar dela voltou ao dele, mais suave desta vez, mas ainda cauteloso. E o que é que isso quer dizer, James? Vais aparecer de repente e resolver tudo? Comprar a tua entrada nesta história? As palavras eram duras, mas não tinham intenção de ferir. James via o medo por trás delas. Medo de voltar a ser desiludida, de se abrir novamente e acabar magoada. Não podia culpá-la por isso. Não, disse firmemente. Não quero comprar nada. Só quero estar aqui. Por ti. Pelo bebê. Para o que precisares. A expressão de Clara vacilou, e por um momento James pensou que ela se fosse fechar novamente. Mas depois ela suspirou, o brilho combativo no olhar a dar lugar a algo mais vulnerável. Não sei se consigo confiar em ti, James, admitiu calmamente. Ainda não. Eu entendo, respondeu ele, a voz firme, mas deixa-me provar-te. Deixa-me estar aqui, desta vez. O silêncio que se seguiu parecia pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que falava de coisas não ditas, de feridas a começarem lentamente a sarar. Finalmente, Clara acenou com a cabeça. Um gesto mínimo, mas foi o suficiente para dar esperança a James. Não esperava perdão imediato, mas pela primeira vez em anos, sentia que estavam a dar um passo, por pequeno que fosse, na direção certa. À medida que a tensão se dissipava, uma enfermeira entrou no quarto com uma prancheta. Precisamos de fazer mais alguns exames para garantir que está tudo a correr bem, disse. Pode demorar um pouco. James levantou-se, afastando-se mas sem sair. Eu espero, disse, olhando brevemente nos olhos de Clara antes de se virar para a enfermeira. Clara observou-o, o coração um turbilhão de emoções que ainda não conseguia desemaranhar. Quando a porta se fechou atrás da enfermeira, encostou a cabeça na almofada. A mão ainda pousada protetoramente sobre o estômago. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um leve brilho de esperança. Não era uma promessa, ainda não, mas era algo.
E por agora, isso era suficiente. James voltou ao hospital na manhã seguinte, trazendo um pequeno ramo de white lies. Era um gesto simples. Um que esperava não parecer deslocado ou exagerado. As flores faziam-no lembrar Clara, das tardes tranquilas que passavam no pequeno estúdio dela, rodeados pelo aroma das velas preferidas dela e o som da playlist de pintura. Essas memórias, agora tingidas de arrependimento, pareciam relíquias de uma vida que ele mal reconhecia como sua. Quando entrou no quarto, Clara estava sentada na cama, a folhear distraidamente uma revista. Não parecia estar a ler. O cabelo preso num rabo de cavalo solto, e parecia mais alerta do que na noite anterior. Embora as sombras debaixo dos olhos ainda não tivessem desaparecido. Ela olhou para cima ao som da porta e congelou por um momento, o olhar desviando-se para o ramo de flores na mão dele. James hesitou na entrada, de repente inseguro. Demasiado? Perguntou, erguendo as flores com um sorriso envergonhado. Clara levantou uma sobrancelha, mas não conteve o pequeno sorriso que lhe puxou os lábios. Não é bem o teu estilo, mas deixo passar. Ele entrou no quarto e pousou as flores na pequena mesa ao lado da cama. Achei que estava na altura de quebrar com a tradição, disse com leveza, puxando uma cadeira para mais perto da cama. Como te sentes? Clara encolheu os ombros. Melhor, acho eu. Vão manter-me mais 1 ou 2 dias em observação. Aparentemente, desmaiar em público não é bem visto. James fez uma careta com o tom autodepreciativo dela. Assustaste-me, admitiu. Quando te vi. Calou-se, a voz a embargar-se. Não sabia o que pensar. A expressão de Clara suavizou, mas rapidamente a mascarou com um sorriso irônico. Bem, não tenciono tornar isso um hábito. O silêncio instalou-se entre eles, e James deu por si a observá-la. À procura das palavras certas, havia tanto que ele queria mesmo, dizer, mas tudo parecia demasiado grande, demasiado carregado para este momento frágil. Em vez disso, começou com algo simples. Precisas de alguma coisa de casa? Quer dizer, roupa, livros, qualquer coisa mesmo. Clara hesitou, os dedos a roçarem a borda do cobertor. Tenho tudo o que preciso, disse ela, embora o tom carecesse de convicção. Estou habituada a gerir sozinha. Isso não significa que tenhas de o fazer, respondeu James, inclinando-se para frente. Deixa-me ajudar, Clara. Não só agora, mas daqui para frente. Os olhos dela encontraram os dele, cautelosos e protegidos. O que é que isso quer dizer exatamente? Estás a oferecer-te para ser um tipo de pai a tempo parcial? Porque eu não preciso de caridade. James, isto não é caridade, disse ele rapidamente, é responsabilidade. E mais do que isso, é o que eu quero. Não quero apenas enviar cheques ou aparecer quando me der jeito. Quero estar presente. Clara franziu a testa, a expressão a endurecer-se. Clara estudou-o por um longo momento, o olhar a percorrer-lhe o rosto como se tentasse perceber a verdade nas suas palavras. Finalmente, suspirou, os ombros a descaírem ligeiramente. O que estás a propor exatamente? James expirou, aliviado por ela, pelo menos, estar disposta a ouvir. Vem viver comigo, disse ele, as palavras a saírem antes que pudesse repensá-las. Só até o bebê nascer. Não devias ter de te preocupar com nada. Renda, compras, despesas do hospital. Deixa-me tratar disso. Os olhos de Clara regalaram-se e ela abanou a cabeça. James, isso é. Não posso simplesmente mudar-me para tua penthouse e brincar a casinha. Isso não é assim que funciona. Não estou a pedir isso, disse ele rapidamente. Isto não é sobre nós voltarmos a estar juntos. É sobre garantir que tu e o bebê estão seguros e bem cuidados. Nada mais. Os lábios dela apertaram-se numa linha fina e ela desviou o olhar, fixando-se no ramo de white lies. Não é assim tão simples. Eu sei, disse James suavemente, mas nada nisto é simples, Clara. E está tudo bem. Vamos resolver isto juntos. Por um momento, ela não respondeu, e o coração de James afundou-se, o peso do silêncio dela quase insuportável. Mas depois voltou-se para ele, a expressão ainda cautelosa, mas tingida de algo mais suave. Vou pensar nisso, disse finalmente.
Não era um sim. Mas também não era um não. James acenou com a cabeça. Uma pequena faísca de esperança a acender-se no peito. É só isso que peço. Mais tarde, nessa tarde, James saiu do hospital para atender uma chamada. O ar cortante mordia-lhe o rosto e o ruído da cidade preenchia o espaço à volta dele. A chamada era do seu CFO, exigindo atenção sobre um negócio iminente. Atendeu com firmeza, o tom rápido e eficiente, enquanto equilibrava detalhes sobre lucros e projeções. Mas mesmo enquanto falava, a mente dele estava noutro lugar, em Clara, na frágil esperança de reconstruir algo que pensava ter perdido para sempre. Quando a chamada terminou, ficou a olhar para o telemóvel, o ecrã brilhante a refletir, a expressão conflituosa. Pela primeira vez em anos, os números e os negócios pareciam insignificantes. Tudo o que importava estava lá em cima, numa cama de hospital, a carregar o filho que nunca soubera que queria. Ao reentrar no hospital, James fez uma promessa silenciosa. Não a ia desiludir novamente. Fosse o que fosse preciso, provaria, a Clara e a si mesmo, que era capaz de ser o homem que ela e o filho deles mereciam. A pentose de James estava estranhamente silenciosa enquanto ele andava de um lado para o outro na sala de estar, à espera da chegada de Clara. O chão de mármore polido refletia a luz da tarde que entrava pelas janelas do chão ao teto, um testemunho da vida meticulosamente organizada, que construíra tudo naquele espaço, desde a arte abstrata nas paredes até ao mobiliário minimalista e elegante, falava de riqueza e sucesso. E, no entanto, enquanto esperava, os arredores impecáveis pareciam frios e ocos. Olhou para o relógio pela terceira vez. A ansiedade a corroê-lo. Clara tinha concordado em mudar-se temporariamente, depois de muita insistência, mas a aceitação vinha com um aviso claro. Isto não significa que estou a depender de ti. É pelo bebê, James. Quando a campainha finalmente tocou, James quase tropeçou nos próprios pés ao correr para abrir a porta. Puxou a porta e encontrou Clara ali, com um saco de viagem ao ombro. O cabelo castanho escuro preso para trás, usava um casaco simples, demasiado fino para o frio que se fazia sentir. Olá, disse ela, a voz hesitante. Olá, respondeu James, afastando-se para deixar entrar. O olhar dele deslizou para a barriga dela, agora mais visível por baixo da camisola. Deixa-me levar isso, ofereceu, estendendo a mão para o saco. Clara hesitou, os dedos a apertarem a alça antes de finalmente o deixar pegar. Obrigada. Ao entrar, os olhos dela percorreram o espaço, absorvendo a vasta sala de estar e o horizonte cintilante visível pelas janelas. James observava-a atentamente, tentando perceber a reação dela. Isto é diferente, disse Clara finalmente, o tom neutro. Muito maior do que me lembrava. James não conseguiu perceber se era um elogio ou uma crítica, mas decidiu não insistir. É só um espaço, disse ele, pousando o saco junto ao sofá. O que importa é que estejas confortável. Clara não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Por um momento, James viu um vislumbre da mulher por quem se tinha apaixonado. A sonhadora silenciosa que pintava paisagens urbanas com tanta emoção que pareciam ganhar vida. É bonito, disse ela suavemente, o hálito a embaciar o vidro. James aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. Fico feliz que aches isso, admitiu. Agora, já não tenho tanta certeza. Clara virou-se para ele, as sobrancelhas franzidas. O que queres dizer com isso? Ele hesitou, a vulnerabilidade do momento a apanhá-lo desprevenido. É só que, tudo isto, tudo o que construí, já não me parece tão importante. Quando penso no que perdi para chegar aqui, a expressão de Clara mudou, um lampejo de compreensão nos olhos, mas rapidamente desviou o olhar. A mão pousada protetoramente sobre a barriga. Todos fazemos escolhas, James, disse calmamente, e vivemos com as consequências. As palavras foram uma repreensão suave, mas sem rancor. Ainda assim, doeram. Um lembrete de quão profundamente a tinha magoado. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada de limites e reconexão cautelosa. Clara instalou-se no quarto de hóspedes,
Um espaço que James preparara apressadamente com lençóis macios e flores frescas. Passava a maior parte do tempo a ler ou a desenhar num caderno que mantinha por perto, os movimentos cuidadosos e deliberados. James respeitava o espaço dela, mas não conseguia evitar olhar para ela sempre que se cruzavam. Numa noite, encontrou-a na cozinha, um leve murmúrio a sair-lhe dos lábios enquanto preparava chá. O som apanhou-o de surpresa, puxando uma memória antiga. Ainda cantas baixinho quando estás concentrada, disse ele, encostado à ombreira da porta. Clara olhou para cima, surpreendida. Não me apercebi que estava, disse, um leve rubor a colorir-lhe as faces. É agradável, disse James, a voz suave. Adorava ouvir-te quando pintavas. A mão de Clara parou no bule, os olhos a desviarem-se para ele. Isso parece que foi noutra vida. Parece mesmo, admitiu James, dando um passo cauteloso. Mas há coisas que não mudam. Clara não respondeu de imediato, o olhar a cair para o balcão. Talvez, disse finalmente, mas nós já não somos essas pessoas, James. Eu sei, disse ele, o tom sincero, mas isso não significa que não possamos tentar ser melhores. Essa noite, James não conseguiu dormir. Encontrou-se no seu escritório, a olhar para a coleção de livros acumulados ao longo dos anos. Lembrava-se bem desse dia, da luz do sol a atravessar as árvores, do som da risada dela enquanto partilhavam histórias e sonhos. Tinha sido uma das últimas vezes em que se sentirá verdadeiramente em paz. Dobrou cuidadosamente o esboço e voltou a colocá-lo no diário. Pela primeira vez em anos, permitiu-se ter esperança, não apenas pela reconciliação, mas pela possibilidade de construir algo novo. Na manhã seguinte, Clara encontrou James na cozinha, um pequeno almoço preparado sobre o balcão. Ela parou à entrada, os olhos a arregalarem-se ligeiramente. Não tinhas de fazer isto tudo, disse, aproximando-se. James encolheu os ombros, um sorriso tímido a espreitar-lhe os lábios. Achei que era o mínimo que podia fazer. Clara hesitou antes de se sentar. Ao estender a mão para uma torrada, olhou para ele. Por que estás a fazer isto, James? A sério. Ele encontrou o olhar dela, a expressão séria. Por que quero? Porque me importo contigo. Contigo e com o bebê. E porque não quero repetir os mesmos erros. Clara estudou-o por um longo momento, os dedos a roçarem a borda do prato. Finalmente, acenou com a cabeça, a expressão a suavizar-se. Está bem, disse calmamente, vamos ver no que isto dá. Não era uma declaração, nem uma promessa. Mas era um começo. E para James, isso era suficiente por agora. O ritmo calmo dos dias deles começou a assentar numa rotina instável. Clara passava as manhãs a desenhar na pequena secretária que James montara no quarto de hóspedes. Enquanto James continuava a gerir a empresa a partir do escritório de casa. Partilhavam refeições de vez em quando, as conversas a contornarem cuidadosamente a fragilidade do passado partilhado e a incerteza do futuro. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, um calor subtil começou a infiltrar-se nas suas interações. James reparava na forma como as defesas de Clara baixavam, ainda que ligeiramente, quando falava sobre os planos para o bebê. Clara, por sua vez, notava como James se suavizava na presença dela. As arestas aguçadas a desfazerem-se no esforço genuíno que ele fazia para se conectar. Foi durante um desses momentos de aproximação cautelosa, uma noite tranquila, com chá na sala de estar, que a tempestade finalmente rebentou. Clara estava sentada no sofá macio, as pernas encolhidas debaixo de si, enquanto segurava uma caneca fumegante de chá de camomila. As notas suaves de jazz tocavam nas colunas, a melodia suave a preencher a sala espaçosa. James estava sentado do outro lado, as mangas arregaçadas e um leve sorriso nos lábios, enquanto a ouvia falar das suas aulas de arte. Tenho pensado, disse Clara, pousando a caneca, quando o bebê nascer, talvez queira voltar a dar aulas. Não a tempo inteiro, mas só o suficiente para sentir que estou a contribuir com alguma coisa. James acenou com interesse genuíno, inclinando-se para a frente. É uma ótima ideia. Os teus alunos sempre te adoraram. Os lábios de Clara curvaram-se num pequeno sorriso, uma rara suavidade na expressão. Não tem a ver com adorarem-me. Tem a ver com propósito, acho eu.
Sentir que faço parte de algo maior. Tu fazes, disse James em voz baixa, o olhar firme. Sempre fizeste. As palavras pairaram no ar, carregadas de emoção não dita. Clara desviou o olhar, os dedos a traçarem o rebordo da caneca. Antes que pudesse responder, o telemóvel de James vibrou sobre a mesa de centro. O som cortante quebrou o momento, e ele esticou-se instintivamente para o atender. Desculpa, murmurou, olhando para o ecrã. A expressão mudou imediatamente, o calor suave nos olhos substituído por uma frieza calculada. O que foi? Perguntou Clara, o tom cauteloso. James hesitou, o maxilar a contrair-se. É trabalho. Trato disso depois. Os olhos de Clara semicerraram-se, a suspeita a brilhar no olhar. É sobre aquele projeto de que falaste? O negócio do desenvolvimento urbano? A hesitação de James foi breve, mas notória. Sim, disse finalmente, mas não é nada com que te devais preocupar. Clara não ficou convencida. James, o que se passa? Tens evitado chamadas a semana toda. Está tudo bem? Está tudo bem, Clara, disse ele, o tom seco, só negócios. A conversa terminou ali, mas o desconforto ficou. Clara não conseguia afastar a sensação de que James não lhe estava a contar tudo. Na tarde seguinte, Clara encontrou-se sozinha na Penthouse, a curiosidade a corroê-la. Disse a si própria que não era desconfiança. Era necessidade de compreender. James andava estranho ultimamente, e ela precisava de saber por quê. Caminhando até ao escritório dele, hesitou por um momento antes de entrar. O espaço estava impecavelmente organizado, um reflexo da natureza meticulosa de James. Sobre a secretária, um portátil elegante permanecia aberto, o ecrã escuro mas não bloqueado. Os dedos de Clara pairaram sobre o teclado. Hesitou, o peso do que ia fazer a pressioná-la. Mas a sensação persistente não a deixava recuar. Inspirando fundo, tocou no touchpad. O ecrã iluminou-se. Um documento estava aberto, o título a encará-la de volta. Proposta de desenvolvimento Madison Heights. Os olhos de Clara percorreram o conteúdo, o coração a afundar-se a cada linha. O projeto que a empresa de James liderava não era um desenvolvimento qualquer. Era uma grande iniciativa de renovação urbana que envolvia demolir vários centros comunitários e complexos habitacionais acessíveis, incluindo aquele onde Clara dava aulas de arte, a crianças carenciadas. O estômago revirou-se ao perceber a realidade. James sabia. Tinha de saber. E, mesmo assim, não disse uma palavra. O som da porta de entrada a abrir interrompeu os pensamentos dela. Rapidamente, fechou o portátil e saiu do escritório, o pulso a disparar. Quando James entrou na sala de estar, Clara estava à espera. Os braços cruzados, a expressão tensa. Clara, disse ele, sentindo logo a tensão. O que se passa? Ela não perdeu tempo. Por que é que não me disseste nada sobre o projeto Madison Heights? James ficou imóvel, o rosto a empalidecer ligeiramente. Clara, eu posso explicar. Podes? Cortou ela, a voz afiada. Porque parece que a tua empresa está prestes a destruir a comunidade com a qual trabalho há anos. E não achaste relevante mencionar. Eu não sabia os detalhes, disse James rapidamente, o tom defensivo. É um projeto massivo, deleguei à minha equipa. Isso não chega, James, disparou Clara. Tu és o CEO. És responsável. Não era isto que eu queria, disse ele, a voz a subir. Achas que queria magoar-te? Magoar alguém? Mas magoaste, disse Clara, a voz a quebrar. E nem te importaste o suficiente para descobrir como. Andaste tão focado em resolver as coisas entre nós que nem paraste para pensar no que as tuas ações significavam para mim. Ou para as pessoas que estás a afetar. James deu um passo em frente, a expressão suplicante. Clara, por favor, deixa-me corrigir isto. Eu vou parar o projeto. Eu. Clara olhou para ele, o coração a doer com o peso da dor partilhada. Eu sei que estás a tentar, disse ela suavemente, mas talvez tentar não seja suficiente. E com isso, virou costas e saiu, deixando James sozinho na sala de estar. A distância entre eles a parecer impossível de ultrapassar. Este capítulo marca um ponto de viragem na relação deles. Enquanto James é forçado a confrontar não só os seus erros,
mas as falhas mais profundas nas suas prioridades. Clara, por sua vez, tem de enfrentar os seus próprios medos, o medo de ser vulnerável, e de saber se pode voltar a confiar nele. A jornada deles está longe de terminar, mas as sementes da transformação foram plantadas. A tensão na Penthouse era palpável, um silêncio pesado estendia-se entre James e Clara como um abismo intransponível. Tinham passado dias desde a discussão, mas as palavras trocadas continuavam presentes, cruas e por sarar. James tentará aproximar-se, explicar-se, mas Clara mantinha a distância, refugiando-se no quarto de hóspedes e no santuário dos seus pensamentos. Para James, o silêncio era insuportável. Sempre fora um homem de ação, alguém que resolvia problemas com lógica e determinação. Mas aquilo não era um negócio a negociar, nem uma crise a gerir. Era Clara, alguém que já tinha desiludido demasiadas vezes. E desta vez, não sabia se um pedido de desculpa seria suficiente. Numa manhã, James saiu cedo da Penthouse sem avisar Clara. Passará a noite a rever documentos sobre o projeto Madison Heights, a rastrear a sua origem, e a perceber o quão cego tinha estado para as consequências. Os relatórios e propostas estavam cheios de estatísticas e projeções, mas falhavam em capturar o custo humano, as vidas que seriam abaladas, as comunidades que seriam apagadas. Determinado a ver a situação com os próprios olhos, James dirigiu-se ao bairro em questão. As ruas estavam vivas com as vozes das crianças a brincar e o zumbido da vida numa comunidade unida. Os edifícios, embora antigos e desgastados, eram símbolos de resiliência e história. Estacionou o carro e saiu, os seus sapatos engraxados a parecerem deslocados no pavimento rachado. Enquanto caminhava, viu o centro de arte de que Clara falará. Um edifício modesto com murais coloridos pintados nas paredes. As cenas mostravam famílias, cultura e um sentido de união que era mais vibrante do que qualquer arranha-céus que ele alguma vez construíra. Uma mulher recebeu-o à entrada, os olhos desconfiados. "Posso ajudá-lo?" perguntou, o tom cauteloso. "Só estou de visita", disse James, a voz incerta. "Ouvi falar muito deste lugar." A mulher fitou-o por um momento antes de acenar com a cabeça. "Nós também temos ouvido muito, sobre como este lugar pode não durar muito mais tempo." As palavras doeram, mas James obrigou-se a acenar. "É por isso que estou aqui, para compreender." A mulher hesitou, depois fez-lhe sinal para seguir. O centro de arte era pequeno, mas cheio de vida. Crianças a pintarem cavaletes, adolescentes a praticar danças, adultos reunidos para uma reunião comunitária. James observava em silêncio, o peso das suas decisões a apertá-lo a cada segundo que passava. Mais tarde, naquela noite, James voltou a Penthouse, a mente em turbilhão. Clara estava na sala de estar, o caderno de esboços no colo. Ergueu o olhar quando ele entrou, a expressão fechada. "Clara", disse ele suavemente, aproximando-se, "fui hoje a Madison Heights." Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente, mas não disse nada, esperando que ele continuasse. "Precisava de ver com os meus próprios olhos", disse ele, sentando-se em frente a ela. "Ver aquilo que estive cego até agora." Clara pousou o caderno, as mãos no colo. "E o que é que viste?" perguntou, a voz controlada. "Vi pessoas. Famílias. Crianças a viverem as suas vidas, a construírem algo verdadeiro. Vi o centro de arte com que tens trabalhado. É incrível, Clara. O que fizeste ali é lindo." Os lábios dela apertaram-se numa linha fina, e desviou o olhar. "Não é sobre mim, James. É sobre eles. Sobre as vidas que serão destruídas se este projeto avançar." "Eu sei", disse James, a voz firme, "por isso decidi cancelá-lo." A cabeça de Clara virou-se bruscamente na direção dele, os olhos arregalados de incredulidade. "O quê?" "Vou parar o projeto", repetiu. "Já contactei o conselho de administração. Vai custar-nos imenso, mas não me importa. Não posso deixar que isto aconteça. Agora, nunca mais." Por um momento, Clara apenas o fitou. As emoções um turbilhão de choque, alívio, e algo que não conseguia nomear. "James, por que estás a fazer isto?" "Porque é o que está certo", disse ele. "E porque preciso que saibas que já não sou o homem que era. Cometi erros. Tantos erros.
Mas quero ser melhor. Por ti. Pelo bebê. Por mim. O olhar de Clara suavizou-se, as defesas a cederem apenas o suficiente para que as palavras dele penetrassem. Não sei se consigo confiar em ti, ainda, admitiu, a voz a tremer. Mas consigo ver que estás a tentar. E isso significa alguma coisa. James acenou com a cabeça, o coração a encher-se com uma mistura de esperança e alívio. É só isso que peço, Clara. Uma oportunidade para te provar que posso ser o homem que precisas que eu seja. Sentaram-se em silêncio por um momento. O peso da história partilhada entre eles. Finalmente, Clara falou. Sabes, quando descobri que estava grávida, fiquei aterrorizada. Não só por causa do bebê, mas porque não sabia se conseguiria fazê-lo sozinha. Pensei que talvez fosse melhor assim. Melhor do que correr o risco de ser magoada outra vez. A garganta de James apertou-se, a culpa a invadir-lhe o peito. Nunca mais vais ter de fazer isso sozinha, Clara. Nunca mais. Ela olhou para ele, os olhos a brilharem com lágrimas que ainda não tinham caído. Quero acreditar em ti, James. A sério que quero. Então deixa-me mostrar-te, disse ele, a voz firme, não com palavras, mas com ações. Clara acenou lentamente com a cabeça. Um gesto pequeno, mas significativo. Não era perdão. Ainda não. Mas era um passo. Um frágil fio de esperança a entrelaçar-se nas fraturas do passado. No dia seguinte, James convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração para anunciar formalmente o cancelamento do projeto Madison Heights. A decisão foi recebida com resistência, mas James manteve-se firme. A sua determinação inabalável. Pela primeira vez em anos, sentia que estava a fazer uma escolha que realmente importava. Uma escolha alinhada com a pessoa que queria tornar-se. De volta a Pentose, Clara começou a baixar as defesas, permitindo que James se envolvesse mais no seu dia a dia. Acompanhava as consultas médicas, fazia perguntas sobre o bebê e até mostrava interesse pelos seus desenhos. Pouco a pouco, os muros entre eles começaram a desmoronar-se. Numa noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá, Clara entregou-lhe um pequeno pedaço de papel. Era uma imagem da ecografia. A pequena figura do bebê deles, mal visível. James fitou-a, o peito a apertar-se com a emoção. É incrível, disse ele, a voz mal audível. Clara sorriu suavemente. Sim. Nesse momento, algo mudou entre eles. Uma ligação frágil, mas inegável, construída sobre a promessa de um novo começo. Ainda não tinham chegado lá. Mas, pela primeira vez, James e Clara sentiam que estavam a caminhar pela mesma estrada. E para ambos, isso era mais do que suficiente. Os dias começaram a fundir-se num ritmo tranquilo, marcado por conversas cautelosas e momentos partilhados que, lentamente, desgastavam a distância gelada entre James e Clara. Embora a confiança ainda fosse frágil, havia um entendimento não dito a crescer entre eles. O talento dela era inegável. Mas o que mais o comovia era a emoção crua que ela captava em cada peça. Cada pincelada contava uma história. Histórias das quais ele tinha feito parte. Mas que fora demasiado cego para valorizar. O olhar desviou-se para um esboço recente que ela deixará sobre a mesa de café. Um desenho delicado do Centro de Arte de Madison Heights, rodeado por crianças sorridentes. Era simples, mas poderoso, um testemunho da ligação inabalável dela à comunidade. James fitou-o por longos minutos antes de pegar no telefone. Gotti, disse ele, quando a assistente atendeu, sonolenta. Preciso que mexas uns cordelinhos. É importante. Uma semana depois, Clara regressou a Pentose após um longo dia de recados. A mão pousada instintivamente sobre a barriga que crescia. Ao entrar, descalçou os sapatos e ia meio caminho do quarto, quando reparou num envelope no balcão da cozinha. O nome dela escrito com a caligrafia familiar de James. Franzindo a testa, abriu e tirou uma folha espessa de papel creme. Era um convite para uma inauguração privada de galeria, em honra dela. O coração deu um salto enquanto lia os detalhes. O evento estava marcado para a noite seguinte, numa das galerias mais prestigiadas da cidade. Sob o texto formal, James tinha escrito uma nota pessoal. Clara, isto é para ti. Pelo teu trabalho,
pela tua paixão e pelo impacto incrível que tiveste na vida de tantas pessoas. Espero que me deixes celebrar-te como mereces. James. Clara ficou a olhar para a nota, as emoções a revolverem-se. Queria sentir-se tocada, mas uma parte dela recuava com a ideia de James estar a tentar comprar o perdão com um grande gesto. Ainda assim, a curiosidade, e algo mais profundo, levou a querer ver o que ele tinha preparado. Na noite seguinte, Clara chegou à galeria, os passos hesitantes enquanto atravessava as portas de vidro. Usava um vestido simples mas elegante que moldava suavemente a barriga em crescimento. O cabelo castanho escuro caía em ondas suaves pelos ombros. O espaço fervilhava de excitação contida, uma mistura de rostos familiares do mundo da arte e desconhecidos que assumiu serem associados de negócios de James. James estava junto à entrada. O fato impecavelmente cortado, mas a expressão suavizou-se assim que a viu. Aproximou-se devagar, as mãos nos bolsos, como se tentasse parecer menos imponente. Vieste, disse ele, a voz carregada de alívio. Não tinha certeza se viria, admitiu Clara, o tom cauteloso, mas estou aqui. James acenou com a cabeça, o olhar a procurar o dela. Obrigado. Há algo que quero mostrar-te. Guiou-a pela galeria, onde as pinturas e esboços dela estavam expostos com uma precisão de cortar a respiração. Cada peça lindamente emoldurada, iluminada de forma a realçar a profundidade e emoção do seu trabalho. A respiração de Clara prendeu-se ao ver o cuidado colocado na curadoria. Não eram apenas as obras mais conhecidas. Incluíam peças que ela nunca tinha partilhado publicamente. Esboços que James devia ter guardado desde os tempos deles juntos. No centro da galeria, estava uma grande tela. A peça mais recente dela, o Centro de Arte de Madison Heights. Ao redor, fotos dos membros da comunidade com quem tinha trabalhado. Crianças a sorrirem ao lado das suas pinturas, famílias reunidas em eventos. E até uma fotografia dela a rir enquanto ajudava uma criança a misturar cores. A mão de Clara foi à boca enquanto olhava para a exposição, sobrecarregada pelo amor e pela atenção ao detalhe. James. Começou, a voz trêmula. Ele virou-se para ela, a expressão sincera. Clara, sei que não posso desfazer os erros que cometi. Mas quero que saibas o quanto te vejo. O teu talento. O teu coração. Tudo o que deste às pessoas à tua volta. Tu mereces ser celebrada. Não apenas pela artista incrível que és, mas pela pessoa que sempre foste. As lágrimas encheram-lhe os olhos enquanto olhava. As palavras dele a afundarem-se fundo. Pela primeira vez, sentia que ele realmente a entendia. Não como um meio para um fim, mas como alguém digno de amor e reconhecimento. À medida que a noite avançava, Clara envolveu-se em conversas com os presentes, que elogiavam o seu trabalho e expressavam genuína admiração pelo seu contributo para o mundo da arte. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vista. Não apenas como artista, mas como alguém que importa. Quando o evento começou a esvaziar, James aproximou-se dela. A expressão cautelosa. Posso acompanhar-te à casa? Perguntou. Clara hesitou, depois acenou com a cabeça. Está bem. O caminho de volta a Penthouse foi silencioso. O ar fresco da noite a envolvê-los como um casulo. Ao chegarem ao edifício, James segurou a porta para ela. A mão a roçar na dela brevemente. Lá dentro, Clara virou-se para ele, o olhar firme. James. Obrigada por tudo esta noite. Foi lindo. Tu és linda, disse ele baixinho. A sinceridade na voz a apanhar Clara de surpresa. Por um momento, ficaram em silêncio. A tensão entre eles elétrica. Finalmente, Clara falou, a voz quase num sussurro. Talvez não estejamos tão partidos quanto eu pensava. A respiração de James prendeu-se, e ele deu um passo cauteloso. Clara, passarei o resto da minha vida a provar-te isso. Se me deixares. Ela não respondeu de imediato. O olhar a procurar o dele, e, lentamente, estendeu a mão e segurou na dele. O toque era ao mesmo tempo hesitante e cheio de promessa. Não era uma declaração de amor, ainda. Mas era um começo. Um frágil fio de esperança a entrelaçar-se nas fraturas do passado, a oferecer a possibilidade de algo novo. E, pela primeira vez em anos, ambos ousaram acreditar que isso podia ser suficiente.
As semanas que se seguiram à inauguração da galeria foram cheias de esperança cautelosa e progresso silencioso. James e Clara encontraram um novo ritmo. Um construído não nas cordialidades forçadas dos primeiros dias juntos, mas numa compreensão partilhada e confiança crescente. Pela primeira vez em anos, os muros que tinham construído à volta dos corações começaram a ruir. James dedicava-se a provar o seu compromisso, não com gestos grandiosos, mas com ações constantes e significativas. Acompanhava Clara às consultas médicas, tomava notas com cuidado meticuloso, e fazia perguntas que mostravam o quanto estava realmente envolvido. Passava as noites a ajudá-la a preparar o quarto de hóspedes para o bebê, a ouvi-la sonhar em voz alta sobre a vida que queria construir. Para Clara, a mudança em James era inegável. O homem outrora consumido pela ambição agora falava sobre equilíbrio, sobre prioridades que iam além de salas de reuniões e contas bancárias. Embora ainda estivesse cautelosa, dava por si a suavizar, a deixá-lo entrar, pedaço a pedaço. Numa noite, enquanto estavam sentados no sofá, James entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Ela congelou, o coração a acelerar. James, o que é isto? Não é o que pensas, disse ele rapidamente, levantando as mãos. Só abre. Com os dedos hesitantes, Clara abriu a caixa e encontrou uma pulseira delicada de prata no interior. O pingente gravado com uma pequena árvore. Ela olhou para ele, confusa. É a árvore da vida, explicou James. Achei que simbolizava crescimento, resiliência e novos começos. Coisas de que ambos precisamos. A garganta de Clara apertou-se ao segurar a pulseira. James, isto é tão atencioso, tão bonito. Ele sorriu. O alívio a invadi-lo. Queria que tivesses algo que te lembrasse de quão forte és. De tudo o que superaste. Clara colocou a pulseira no pulso, os dedos a roçarem o pingente. Pela primeira vez, permitiu-se ter esperança. Não apenas por ela própria, mas por eles. Meses depois, numa fresca manhã de primavera, Clara entrou em trabalho de parto. James era um desastre nervoso, a andar de um lado para o outro nos corredores do hospital, enquanto Clara enfrentava tudo com uma determinação calma que o deixava maravilhado. Quando o momento finalmente chegou e o choro suave do bebê encheu o quarto, James sentiu algo dentro dele mudar de forma irreversível. A enfermeira colocou-lhe o bebê nos braços. Uma menina minúscula e perfeita, com um tufo de cabelo castanho escuro, e as mãos de James tremiam ao segurá-la. Eleanor, murmurou ele, o nome que Clara tinha escolhido. Ela é incrível. Clara, exausta mas radiante, sorriu da cama do hospital. É sim. E é nossa. James olhou para ela, o coração a transbordar de emoção. Clara, prometo-te, nunca vou dar isto por garantido. Nunca vou dar-te a ti ou a ela por garantidas. Clara estendeu a mão e tocou na dele, os dedos a entrelaçarem-se. Eu acredito em ti, disse suavemente. E, pela primeira vez, acreditava mesmo. Os meses que se seguiram foram desafiantes. Repletos de noites sem dormir e do caos de se adaptarem à vida com o recém-nascido. Mas, no meio do cansaço e da incerteza, James e Clara encontraram algo que não sentiam há anos. Um sentido de parceria. James abraçou a paternidade com um entusiasmo que surpreendeu até a ele próprio. Aprendeu a mudar fraldas. Dominou a arte de embalar Eleanor até adormecer. E encontrou alegria nos pequenos momentos. Como quando a mãozinha dela se enrolava à volta do seu dedo. Clara também redescobriu partes de si que pensava ter perdido. Com o incentivo de James, voltou a dar aulas de arte, equilibrando a sua paixão com as exigências da maternidade. Juntos, criaram uma vida que era confusa e imperfeita, mas profundamente real. Numa noite, enquanto caminhavam pelo parque perto de casa, James parou de repente. Clara, com Eleanor nos braços, virou-se para ele com um olhar interrogativo. O que foi? Perguntou. James respirou fundo, o coração a bater com força. Clara, começou, a voz firme apesar do nervosismo. Cometi tantos erros na vida. Mas a única coisa que fiz bem foi amar-te. Mesmo quando não te mostrei da forma certa. Mesmo quando não merecia. Isso nunca mudou.
Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas enquanto ele se ajoelhava diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo. Não para uma pulseira desta vez, mas para um anel. Não quero viver mais um dia sem te ao meu lado, disse ele. Não apenas como mãe da Eleanor, mas como minha companheira. Minha igual. Meu tudo. Queres casar comigo outra vez? A respiração de Clara falhou, o peso do momento a pressioná-la. Olhou para James, para o homem que a tinha magoado, mas que também lutara tanto para mudar, e depois para a filha deles, um símbolo de tudo que tinham construído juntos. Sim, disse ela, a voz trêmula, sim. Aplausos ecoaram de estranhos no parque. Mas James só tinha olhos para Clara. Ao deslizar o anel no dedo dela, sentiu uma profunda gratidão, não só pelo perdão dela, mas pela oportunidade de começar de novo. Um ano depois, James e Clara estavam juntos no jardim de casa, rodeados por amigos e família, a renovar os votos. A cerimônia foi simples, cheia de risos e amor, um reflexo da vida que tinham construído. Eleanor cambaleava pela relva, as gargalhadas a ecoarem no ar, enquanto James a levantava nos braços e a rodopiava. Clara observava-os, o coração cheio, sabendo que, embora o percurso deles tivesse estado longe de ser fácil, tinha valido cada passo. A história deles não era sobre perfeição nem contos de fadas. Era sobre resiliência, perdão, e a beleza de recomeçar. E, ao estarem ali de mãos dadas, sabiam que aquele era apenas o início da vida que iam criar juntos. A vida nem sempre nos dá a oportunidade de reescrever os nossos erros. Mas, quando dá, é preciso coragem para agarrar. A jornada de James e Clara não foi sobre perfeição. Foi sobre resiliência, perdão, e escolher o amor, mesmo depois de tudo parecer perdido. A história deles lembra-nos que nunca é tarde demais para reconstruir, crescer e criar algo belo a partir dos pedaços partidos. Se esta história te emocionou ou te deu esperança, não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sino de notificações, para nunca perderes mais uma história como esta. Vamos continuar a partilhar estes momentos que nos inspiram, desafiam e unem. Obrigado por assistires. E até a próxima!